Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 5 de setembro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Secretaria de Estado da Saúde Pública destina 20 leitos exclusivos para setor ortopédico do Hospital Deoclésio Marques de Lucena, em Parnamirim. O governo do Rio Grande do Norte decreta ponto facultativo para os órgãos públicos da administração estadual na próxima sexta-feira. Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte oferta mais de 200 vagas para cursos de desenho, pintura, colagem e pop-up. Confira a matéria especial sobre obras do RN que estão incluídas no programa de aceleração do crescimento. Agora são 6h31. O TVU Notícias está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP, destinou ontem ao Hospital Deoclésio Marques de Lucena 20 leitos exclusivos para o setor ortopédico da unidade. Vamos conferir mais informações com a repórter Bia Menezes. A abertura desses leitos é devido à superlotação que acontece já há alguns meses no Hospital Valfredo Gurgel, no que diz respeito principalmente à ortopedia. Com isso, o governo pretende aumentar o atendimento e a realização de cirurgias ortopédicas no nosso estado. Bom, a nova enfermaria do Hospital Deoclésio Marques passou a funcionar ontem pela manhã e ela está sendo focada em atendimentos de emergência. Com a abertura desses novos leitos, o hospital chegou ao número de 100 macas. Isso torna ele um hospital de alta complexidade para o Ministério da Saúde. Dessa forma, a CESAP vai encaminhar um pedido de habilitação do hospital requerindo esse título para conseguir mais verba para a unidade. Bem, a expectativa é que dessa forma a situação de superlotação dos atendimentos ortopédicos do estado melhorem. Bia Menezes para o TVU Notícias. Nas duas últimas edições do TVU Notícias, você acompanhou reportagem sobre a visita do presidente Lula ao município de Luiz Gomes, aqui no Rio Grande do Norte. O presidente visitou as obras do ramal do Apodi, que faz parte do projeto de integralização do Rio São Francisco. Hoje o repórter Lucas Aguiar traz mais detalhes sobre essa e outras obras que estão incluídas no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para o nosso estado. A obra do ramal do Apodi entrega um novo programa de aceleração do crescimento, lançado pelo governo federal no dia 14 de agosto, no eixo Água para Todos, com orçamento total de 31 bilhões de reais. O eixo tem 4 sub-eixos: abastecimento de água, infraestrutura hídrica, água para quem mais precisa e revitalização de bacias hidrográficas. Mas era preciso dar alguma coisa a mais para o Nordeste brasileiro. E é por isso que eu pensei na transposição das águas do Rio São Francisco. Esse é um projeto que desde 1846 ele é discutido no Brasil. Muitos presidentes da República prometiam água aqui no Rio Grande do Norte, prometia água quando estava no Ceará, prometia água quando estava na Paraíba, mas quando chegava na Bahia, quando chegava em Alagoas, quando chegava em Sergipe, ele não prometia água porque os governadores eram contra. As pessoas tratavam o Rio São Francisco como se fosse da Bahia, como se fosse de Sergipe, como se fosse de Alagoas. Finalmente, a Bahia elegeu o governador Jacques Wagner. Finalmente, os outros estados elegeram o jeito mais progressista. E eu pensei, o Rio São Francisco não é de ninguém, ele é do Brasil, ele é do povo brasileiro. Oséias Rego foi o primeiro da fila no evento da visita de Lula ao Rio Grande do Norte. O fisioterapeuta da cidade de Pau dos Ferros reconhece as dificuldades de acesso à água pelos moradores da região. Nós fazemos parte de uma região aqui do semiárido que nós sofremos muito com a seca. Por exemplo, nós somos aqui da cidade de Pau dos Ferros, uma cidade vizinha, cidade polo, que o nosso reservatório há pouco tempo ficou com 0 de capacidade hídrica. Então nós passamos por racionamento, passamos por muitos problemas com água. Aqui também, na cidade de Luiz Gomes, a gente passaram quase 1000 dias
sem água. Então a vinda de uma obra dessa magnitude, que é um sonho de todo o nordestino, era um sonho dos meus bisavós, do meu avô, dos meus pais, que são todos de origem rural, e vir uma obra dessa para cá é realmente a realização de um sonho que tenho certeza que vai resolver esse problema da falta de água aqui do nosso sertão. Outras obras também foram abordadas na visita do presidente Lula ao Rio Grande do Norte, como a duplicação da BR-304 e a expansão das escolas técnicas por todo o Rio Grande do Norte. O ramal do Apodi teve sua obra iniciada há 2 anos. Com 27% da execução concluída, a previsão é que o empreendimento se estenda por 52 meses, a contar do seu início. A visita da última sexta-feira marca a metade do tempo estimado para sua conclusão e para a garantia da segurança hídrica. Eu sei o quanto essa obra toca no coração do senhor, porque na verdade, como o senhor ouviu ali, trata-se de garantir o acesso à água para as pessoas, em quantidade, em qualidade, ao mesmo tempo quanto essa água também vai promover de desenvolvimento na irrigação, na pesca, na produção exatamente de alimentos. Mas para nós, desse Nordeste sofrido, é uma felicidade imensa, imensa. E quando o senhor falou para os 27 governadores, que os governadores apresentassem 3 prioridades de cada estado, eu não titubeei que uma das prioridades tinha que ser concluir o São Francisco. No total, o novo PAC irá investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todo o território brasileiro. No Rio Grande do Norte, dos mais de 45 bilhões destinados ao estado, 3 bilhões de reais serão direcionados para a duplicação e adequação de capacidade da BR-304, que faz o trajeto Natal-Mossoró. Além disso, o investimento será para a continuação de obras nas áreas de educação, saúde e habitação. E agora vamos conferir outros destaques desta terça-feira no Giro TVO Notícias Mais. O preço da cesta básica de agosto apresentou queda de 2,57% pelo segundo mês consecutivo. Na comparação com junho e julho, a redução foi de 1,12%, uma vez que o preço médio encontrado foi de R$ 429,35 e R$ 424,61, respectivamente. O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Pesquisa Procon Natal nas últimas 5 semanas, em que foi observado a tendência de queda. Na primeira semana, o preço médio foi de R$ 413,99, que teve seu maior preço. Já na terceira semana, com R$ 415,61, e por fim, na última semana, foi registrado um preço médio de R$ 411,78. A média no mês foi de R$ 413,96. Já no mês de julho, o preço médio foi de R$ 424,61, e isso representa uma variação negativa de 2,57%, ou seja, uma redução em reais de R$ 10,65 em relação ao mês anterior. O número de pessoas aguardando por uma cirurgia eletiva no Rio Grande do Norte ainda é alto. O estado e os municípios executaram 2 milhões para a redução das filas dos 3 milhões e 38 mil liberados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, dos 6.676 procedimentos inicialmente previstos, cerca de 40% já foram realizados. Isso significa que pelo menos 4 mil pessoas ainda estavam aguardando por um procedimento. As estimativas foram levantadas pelo Conselho de Secretarias Municipais com dados do Ministério da Saúde relativos ao mês de julho. Aproximadamente 10 municípios se comprometeram na realização das cirurgias que tiveram início entre o final de maio e o início de junho.
Embora o planejamento esteja sendo executado dentro do esperado, de acordo com a assessora técnica do Conselho de Secretarias Municipais do RN, Terezinha Rego, ela adverte para a dificuldade na localização de alguns pacientes que aguardam há muito tempo por um procedimento e para a compra de materiais, segundo o relato de alguns municípios. O governo do Rio Grande do Norte decretou ponto facultativo para os órgãos públicos da administração estadual na próxima sexta-feira, dia 8, pós-feriado nacional da Independência do Brasil, comemorado no dia 7, na quinta-feira. O decreto foi publicado nesta terça-feira, dia 5, no Diário Oficial do Estado. No entanto, o ponto facultativo não vale para os serviços considerados essenciais que não possam ser paralisados ou interrompidos, como é o caso de hospitais de urgência e emergência. Ainda de acordo com o texto, compete aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da administração indireta, como autarquias e fundações do Estado, decidir sobre a adesão ao ponto facultativo ou não. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. O FRN oferta mais de 200 vagas em cursos de núcleo, de arte e cultura. E mais, confira o segundo episódio da série Patrimônio Jurássico. Agora são 6h42. Não sai daí, o TVO Notícias volta já. Estamos de volta. As praias são os principais pontos turísticos da nossa capital e nelas, além da beleza, você encontra a valorização cultural do nosso estado. Como demonstração disso, a Vila de Ponta Negra recebe a 21ª edição do Munguzá Cultural, com uma programação especial. A repórter Giovana Figueiredo está ao vivo e conta mais detalhes pra gente. Boa noite, Giovana! Boa noite, Laísa. Boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Universitária. Hoje a gente vai falar sobre a 21ª edição do Munguzá Cultural e eu estou aqui com Marcos Vinícius, que vai falar um pouco sobre o grupo Batuque Resistência e sobre esse evento. Boa noite, Marcos. O senhor pode me falar um pouco de como surgiu o grupo e até onde ele se encontra até hoje? Então, boa noite a todos e todas, agradecido pela oportunidade de estar fazendo essa divulgação aqui para a TV Universitária. O Grupo Batuque Resistência, ele nasce em 2008, antes éramos uma extensão de um projeto daqui da universidade, um projeto de extensão, e depois de 2008 a gente retoma como Resistência da Late, posteriormente Batuque, pelas características que nós temos de repertório, né, que envolve vários ritmos. E dentro dessa necessidade de buscar espaço de diálogo, de divulgação e valorização da cultura tradicional, a cultura rítmica, foi criado o Munguzá Cultural na Vila de Ponta Negra. Já que o senhor falou sobre o evento, poderia falar sobre o seu enfoque principal e o que é que busca cada vez mais apresentar aqui para a população? Diante das dificuldades de apoio das políticas públicas, né, dos editais, enfim, a gente buscou essa condição de criar nosso próprio espaço de divulgação, de dialogação com a comunidade e com a cidade. Então, desde 2010, que foi na verdade uma brincadeira que hoje está se tornando uma ação, né? A gente ainda não se denomina como projeto, mas como uma ação sociocultural solidária, que a base da nossa programação é a solidariedade dos grupos e artistas. Então, desde 2010, nós estamos contabilizando 26 edições, divulgando os grupos, artistas. Entre os artistas mais conhecidos da cena potiguar, já passou Sueldo Soares, já passou Geraldo Carvalho, já passou Zé Fonte, Bruna Retz, Silvia Sol, Osvano e Eduardo Juarez, Folia de Rua Potiguar, Zé Caxangá, Mariano da Silva, Zé Martins, um monte de artistas que a gente se perde no número, mas a gente enfatiza esses e pede desculpa aos que não foram citados.
estamos na 26ª edição. O senhor pode me falar o que o pessoal pode esperar para a programação? A gente sempre busca fazer uma programação diversificada, apesar das dificuldades. Então, essa cena de amanhã, e a gente aproveita para convidar todos e todas, a gente está fazendo lá na Vila de Ponta Negra, que é o nosso berço, só que dessa vez a gente está fazendo com a parceria da Tapiocaria da Vó, lá no Joca. E, ao mesmo tempo, a gente pega a vizinhança da Casa da Rendeira também. Então nós vamos ter uma programação variada de música, vamos contar com a participação de artistas da vila e de artistas da cidade. Vai ter a batucada do Batuque Resistência, Samira Guiar, João França e Luan Mateus, o Floribu, que é o Paulo Araújo e a Mirela Flor. Vai ter o Folia de Rua Potiguar, Marcelo Bruce e a banda Memória de Elefante, Manu de Olinda, Camila Rodrigues e Dudu Campos, e o Munguzá, que se faz presente, que é o nosso carro-chefe, onde a gente leva um panelão de munguzá para o público presente, que é uma forma também da gente estar divulgando a gastronomia e criando esse ato também solidário, né, de alimentar. Muito obrigada pelas informações, Marcos. E é isso, gente. Fica aí o convite para você apreciar cada vez mais as culturas aqui da nossa capital. Volto com você no estúdio, Laísa. Muito obrigada, Giovana, pelas informações. O ateliê do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com mais de 200 vagas abertas para cursos de desenho, pintura, colagem e pop-up. Nosso repórter Luiz Maurício conversou com a diretora do NAC e com o coordenador do ateliê sobre o processo de inscrições. Vamos conferir. Olá, Laísa. Olá, você que está nos assistindo. O Núcleo de Arte e Cultura aqui da UFRN está abrindo 240 vagas em cursos na instituição. Estou aqui com Teodora e com Sérgio, que fazem parte da instituição. Teodora é professora e vai nos explicar um pouquinho mais sobre os cursos que estamos apresentando. Boa noite, Teodora. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as vagas e os cursos que estão acontecendo agora. O nosso ateliê de artes, né, do Núcleo de Arte e Cultura, é um espaço de produção artística, não é? Então, há mais de 40 anos, na verdade, vem oferecendo cursos de pintura, de desenho, não é? De outras modalidades das artes visuais, na verdade. E é um espaço que recebe bastante pessoas interessadas em experimentar, não é, seus processos criativos, sua capacidade artística, estética, de vivenciar a arte de uma maneira lúdica, formativa, não é? Então, de fato, o ateliê ele tem os cursos têm sido bem exitosos, né? Também é um espaço onde os estudantes de artes visuais podem desenvolver estágios, enfim, sob tutoria de professores da área, né? Então, de fato, tem sido sucesso essa procura dos cursos. Agora para Sérgio. Sérgio, como é que está sendo essas vagas e para quem é direcionado os cursos? Os cursos são direcionados para todo o público, tanto interno quanto externo da UFRN. Qualquer pessoa pode fazer. Um dos únicos cursos que exige algum conhecimento são os tópicos avançados de desenho, que é interessante que a pessoa tenha feito antes o curso introdutório de desenho. Além desses, a gente vai ter o curso de aquarela, de pintura acrílica, de colagem, e que esse semestre nós teremos um curso de colagem diferenciada, que será o colagem pop-up, que são objetos em 3 dimensões. E além desse a gente também vai ter o curso de giz pastel oleoso, que é uma técnica semelhante àquele giz de cera que as crianças utilizam para desenhar. Os nossos cursos, a inscrição vai começar agora dia 5 e se estende até o dia 14. O início das aulas será no dia 25. Será paga uma taxa única para quem não tem direito à gratuidade, que são os alunos em vulnerabilidade social. A taxa será de R$ 90 e é para todo o curso. O nosso curso vai durar 9 semanas e teremos 2 semanas finais, que será uma exposição que será realizada na Galeria Convivarte, que também faz parte do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Então, nossos alunos, além de praticar, eles vão vivenciar essa experiência de ter uma primeira exposição coletiva.
A inscrição ela é feita através de um formulário digital que está disponibilizado no edital. O edital ele foi publicizado na página do Instagram, tanto do NAC quanto do ateliê do NAC, nos boletins oficiais da universidade, e você pode nos procurar também presencialmente no centro de convivência, e nós lá faremos a matrícula. Esse formulário, que pode ser feito online, assim que ele estiver preenchido, nós enviaremos para a pessoa que se matriculou a guia de recolhimento da União, onde ela vai arrecadar o valor correspondente a seu vínculo. Se não tem vínculo com a UFRN, será o valor integral de R$ 90. Se tiver vínculo com a UFRN, como aluno ou servidor, ele terá um desconto e ficará com R$ 72 a GRU. E as pessoas em situação de vulnerabilidade social, será gratuito. E você, Teodora? Sim, fica o convite, então, para o público procurar conhecer cada vez mais, né, o nosso ateliê de artes, que é esse espaço realmente assim, muito agradável, as pessoas têm procurado bastante e, de fato, assim, as pessoas precisam cada vez mais acreditarem no potencial artístico delas, né? E fazendo os cursos, muitas vezes as pessoas se descobrem, né, como artistas, na verdade, né, que estão ali produzindo as pinturas, os desenhos, enfim, as diversas técnicas, e é isso, assim, essa capacidade humana, né, esse potencial artístico e cultural que todos os cidadãos, todos os seres humanos têm. Então, o NAC trabalha nessa perspectiva também. Então, fica aqui o convite para as pessoas fazerem suas inscrições, né, e serão bem-vindas sempre. Ok, eu agradeço a presença de vocês dois aqui e nós voltamos agora com você, Laísa. Obrigada, Luiz, pelas informações. E hoje será exibido mais um episódio da série Patrimônio Jurássico, onde vamos saber um pouco mais sobre a produção científica relacionada aos dinossauros e a luta de uma pesquisadora potiguar em prol da repatriação de fósseis. A série Patrimônio Jurássico é do repórter William Medeiros. No último episódio da nossa série Patrimônio Jurássico, falamos um pouco sobre a magia dos dinossauros e a importância do fazer científico relacionado ao assunto. Mas pouco se comenta sobre os dinossauros brasileiros. Você conhece algum desses animais que habitaram o nosso país e o nosso estado? Ele tinha penas e o seu caminhar parecia de uma galinha, mas está mais para réptil do que para ave. A altura chegava a meio metro. As patas traseiras eram longas, propícias para correr. Tinha agilidade para a caça e vivia em pequenos bandos. O Ubirajara jubatus, Bira para os mais chegados, foi um dinossauro que esteve há 110 milhões de anos no solo brasileiro. O animal habitou mais precisamente na bacia do Araripe, no Ceará. A primeira parte do nome tem origem indígena, no tupi, que significa Senhor da Lança. Já a segunda parte vem do latim, que significa conjuba. Ambas se referem a características físicas, lembrando a ideia de lanças entre o pescoço e ombros. Em 2020, durante a pandemia, houve a publicação de um artigo científico internacional sobre esse bicho ser o primeiro dinossauro com penas e que não é uma ave preservado no hemisfério sul do planeta. Na época, a pesquisadora da UFRN, Aline Guilard, recebeu a notícia com um misto de felicidade e tristeza devido ao fóssil pertencer ao Brasil, mas estar exposto em um museu da Alemanha. Ao me deparar com essas surpresas negativas no artigo, um dinossauro brasileiro que estava fora do Brasil, descrito por pessoas que já tinham estado envolvidas antes em polêmicas de descrição de fósseis retirados do Brasil de maneira ilegal, incluindo só estrangeiros entre os autores, bom, eu fiz o que eu deveria fazer como divulgadora científica, né? Eu fui para as redes falar sobre esse assunto. Expliquei qual era a importância daquele fóssil, mas também falei sobre as partes não tão legais desse estudo, né, que envolviam principalmente o fato desse fóssil tão importante que poderia significar tanto para a ciência brasileira estar lá fora. Foi nas redes sociais onde a Aline encontrou apoio para viabilizar o retorno do fóssil do Ubirajara para o seu local de origem, o Brasil. Ela publicou a hashtag Ubirajara belongs to BR, que significa Ubirajara pertence ao Brasil.
esse foi o protesto, em que ela explicou os motivos pelos quais um material científico tão importante para o Brasil está nas mãos de outra nação, gerando atratividade para um museu alemão. A repercussão foi grande, gerando vários compartilhamentos de jornalistas, influenciadores, cientistas, demais interessados no tema e até a comunidade internacional. Pouco tempo depois, o artigo foi removido e essa foi a primeira grande conquista que envolve também, né, a criação dessa hashtag. A luta não acabou aí, né? O engajamento com a hashtag durou vários meses, foram muitos embates nesse período. Sempre que o museu onde estava o fóssil se pronunciava, as pessoas voltavam a usar a hashtag, mesmo sem necessariamente ter um incentivo para isso, porque elas já conheciam a história, já estavam envolvidas com a história. E um acontecimento foi muito particular nessa história toda. Foi quando, no meio de 2021, o museu onde esse fóssil estava lá na Alemanha faz um pronunciamento dizendo que ele não devolveria o fóssil ao Brasil como as pessoas que usavam a hashtag pelas redes estavam solicitando. Ainda ao longo da trajetória em busca da repatriação do Ubirajara, a Aline fez uma série de lives nas redes sociais, discutindo o tema e mostrando a importância para a sociedade. Em uma delas, alguns pesquisadores da área comentaram as implicações legais em relação ao assunto. Desde 1942, os fósseis são declarados patrimônio federal. Então, ninguém pode vender ou comprar o que é da União. E, além disso, né, eles precisam de ter uma autorização de exportação da Agência Nacional de Mineração. E, a partir de 1990, os fósseis eles também precisam de ter uma autorização de exportação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque tem outras leis que controlam que fósseis podem sair do Brasil e quais não podem. A pesquisadora relata que com a declaração do museu, brasileiros deixaram mais de 12 mil comentários no perfil alemão. Mesmo com os administradores apagando os comentários, a página foi derrubada. Poucos dias depois, o artigo foi removido definitivamente do ar e houve o anúncio da devolução do fóssil ao Brasil. Talvez a população brasileira não tenha compreensão de quão importante é a paleontologia brasileira a nível mundial. E está aí, por exemplo, a importância da divulgação científica, né? Para que a gente torne público mais amplamente conhecido as descobertas que são feitas aqui, a importância dos diferentes registros, né, de fósseis no Brasil. É comum você encontrar pessoas que sabem nomes de vários dinossauros dos Estados Unidos, por exemplo, mas pouca gente sabe o nome de um dinossauro brasileiro. Então está na hora da gente decolonizar também a nossa divulgação, da gente falar mais sobre as descobertas que são realizadas aqui, sobre os fósseis que são encontrados no nosso país, porque só conhecendo mais sobre que a gente aprende a amar e que a gente aprende a preservar. No próximo episódio da série Patrimônio Jurássico, vamos saber como foi a chegada do fóssil do Ubirajara no Brasil e toda a relação desse dinossauro com a comunidade indígena do Araripe. Até mais! E o TVU Notícias vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.